Olá, bom dia. Após 133 dias parados, os técnico-administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte retornaram ao trabalho no último dia 8. A greve, que foi a maior de toda a história da categoria, só acabou com a assinatura do acordo com o governo. E no Diálogo Plural de hoje nós vamos saber o que aconteceu nesses mais de 4 meses de greve e saber também como se deu a negociação das reivindicações e quais os ganhos para os servidores. Vamos conversar com Roberto Luiz, que é coordenador da FASUBRA, e ainda contamos com a participação de Adalto Sabino, que é coordenador do Sinteste RN. Bom dia, Roberto. Bom dia, Adalto. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Alexandre. Todo mundo sabe, as greves já se tornaram comuns, não só a nível nacional, como a nível estadual e municipal. Mas tem um caminho a ser percorrido, não é de um dia para a noite, digamos assim, que o Sinteste ou a categoria se reúne numa noite e diz, vamos fazer greve amanhã, e assim paralisa todas as atividades. Adalto, qual foi esse caminho que se levou, como é que foi percorrido esse caminho, como é que se começou essa negociação para saber que realmente teria uma greve, qual foi o caminho que foi buscado para chegar a isso? O caminho para 2015, para iniciar a greve, que não foi o início da greve, né, foi a continuidade da greve de 2014, porque nós passamos, me parece, mais de 100 dias de greve em 2014. O Supremo julgou a greve ilegal, determinou que o sindicato voltasse às atividades, correndo o risco de pagar uma multa de 200 mil por dia, cada sindicato. E aí nós obedecemos a determinação do tribunal, mas em contrapartida o mesmo tribunal determinou que o governo negociasse com os trabalhadores em 2014. Em o governo não negociar em 2014, nós reiniciamos a greve em 2015, depois de toda uma avaliação feita nesse período que o governo não negociou. Então, na verdade, a greve de 2015 não foi o início, foi a continuidade da greve de 2014. Quer dizer que em 2014 a Justiça determinou para um lado fazer e vocês cumpriram. Cumprimos. E determinou para o outro não cumpriu. Não cumpriu. Quer dizer que a Justiça foi feita só para um lado. Exatamente. Então, deixou brecha para que em 2015 a gente retornasse à greve, inclusive com o mesmo ponto de pauta. Mas se a gente voltar um pouquinho atrás, Adalto, em 2013 e 2012, a luta da categoria já vinha sendo uma luta bem mais antiga do que essa agora, do que se posta, digamos assim, que é uma bola de neve que vem se formando desde muito tempo, de perdas salariais, de defasagens, de falta de estrutura dentro das próprias universidades para se deflagrar uma greve. Sim, até porque na greve de 2011 para 2012, nós fizemos uma greve onde conseguimos o mínimo que a gente reivindicava, né? E aí esses benefícios vinham até 2014, até 2015. Como 2015 encerrou os aumentos, a reajuste conseguido na greve anterior, então nós voltamos à greve de 2014 para tentar conseguir alguma coisa a partir de 2016. Não tendo êxito, reiniciamos em 2015. E quais são, que ainda são, né, os principais pontos em reivindicações? Quais são? Porque da pauta específica da FASUBRA, que é bom lembrar que existe uma pauta geral, onde inclui todos os servidores públicos federais, e existe a pauta específica que é da FASUBRA, que foi nessa que nós entramos fogo. Então, na pauta específica tinha 12 pontos, onde os principais eram a database, era a revogação da lei da EBSER, era a construção e ampliação das creches nas universidades, era turnos contínuos. Eram 5 pontos que a gente centrava mais força, mas dizer que todos os 12 daquela pauta eram importantes, mas não conseguimos todos. Quer dizer, quais foram os que foram conseguidos? E se vê que dentro da universidade, quando a gente olha e a sociedade própria vê, porque a sociedade é que, digamos assim, que faz o usufruto da universidade, os próprios estudantes, os próprios servidores, vê que realmente o que se pede creche, EBSER e outros pontos, a gente vê que não se consegue nada, o governo não negocia. Na verdade, não dá para a gente querer nos enganar. O ponto principal mesmo era o reajuste, né? Onde se fala em dinheiro. Que para a gente se adequar às outras categorias, nossa perda já chegava a 30,5, mas para a gente sair num movimento unificado, nós voltamos para reivindicar 27, para se adequar às outras categorias. Sendo que desses 27 nós não conseguimos, mesmo assim não conseguimos, mas foi um ponto que foi atendido em menos de 50% do que a gente pedia. Robertinho, em nível nacional, a greve teve uma boa adesão, quer dizer, os servidores, no passado que se dividiu em categorias para se discutir isoladamente com o governo, nesse ano foi uma das greves que reuniu o maior número de servidores? Bom dia, Alexandre, mais uma vez, bom dia, Adalto, todos os trabalhadores que estão nos assistindo nesse momento.
Entramos em greve, estado de greve, desde o dia 1º de dezembro, com pacotaço do governo federal, atacando os trabalhadores com ajuste fiscal, com corte na educação de 10 bilhões de reais, também com os concursos públicos que suspendeu em todo o país, para todos os trabalhadores que estavam já inscritos e outros que iam se inscrever ainda, vão perder esses concursos. E também como o nosso menor salário, a gente somos o menor salário do servidor público federal do executivo, o menor salário do servidor público executivo, nós das universidades. E nossa greve começou a partir do dia 4 de maio, uma prévia da nossa greve no nosso Congresso, que teve em torno de 1.300 trabalhadores reunidos, que aprovou nossa federação, os nossos coordenadores, e de lá foi aprovada uma resolução para o dia 28, a gente fazer a deflagração geral, com todo o sindicato de base, para entrar uma greve unificada. E isso aconteceu de 28 a 14 de abril, em torno de 65 universidades federais entrou em greve e mais 3 estaduais. Isso aí foi uma prova grande do ajuste fiscal lá atrás do governo de janeiro. O governo Dilma, que prometeu dizer que a vaca torce, ia tossir, que não iria mexer nos direitos dos trabalhadores, Roberto, a nível nacional, isso aconteceu, e esse é um dos motivos, a traição de um governo que se mostrava pró-trabalhador e aí seria contra? Isso aí, exatamente, foi o reflexo de tudo isso aí. Então está aí hoje, com 65 universidades em greve e 3 estaduais. E a greve é a crescer em todo o serviço público federal. Isso causou um descontentamento geral em todas as categorias? Com certeza. Adalto, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na construção da greve, como é que se deu nos campos, lá em Santa Cruz, e lá o Sinteste foi em Santa Cruz, em Caicó, em Guarnol, Santo Antônio, e nos demais campos, para exatamente mostrar a real situação do servidor, que claro, que eles também sentem na pele, porque eles também fazem parte de uma conjuntura, para conseguir a adesão? Nós temos um instrumento que nós chamamos de reuniões setoriais, que isso se dá antes da deflagração da greve. Então a gente faz uma turnê, digamos assim, nos campos avançados do estado, né? Onde nós passamos para a categoria daqueles campos que nós estávamos entrando em greve e o porquê. Então quando a gente entra numa greve, já está todo mundo conscientizado o motivo da greve. E aí se vem para uma deflagração da greve no campo central, que é o UFRN, deflagrando a greve aqui se instala. O primeiro passo a ser dado é comunicar para a reitora que a greve foi deflagrada naquele momento, e a partir daí se instala um comando local de greve em Natal, e a partir daí aquele comando se desloca para os campos do interior, também para montar o seu comando, e a partir daí também começar a divulgar a greve e orientar o caminho a seguir, na greve, seguindo a exemplo do comando local de greve de Natal. Adalto, você acha que esse ano teve uma conscientização, ou vem tendo uma conscientização dos servidores e das universidades na participação da greve, em reivindicar os seus direitos, quer dizer, dar suporte ao Sinteste para que se possa ter força diante do governo? Sim, essa greve ela teve assim, pontos diferentes, motivos diferentes da greve crescer, que foi os novos servidores da universidade. Nós tivemos servidores na universidade, na greve, que ainda não tinham um ano de serviço público, né? Muitos no estado probatório. Então isso foi um ponto que fortaleceu a greve. Dizer o percentual, quanto foi, nós não fizemos esse trabalho, mas nós fizemos avaliações no dia a dia pelas assembleias. Todas as assembleias desses 133 dias de greve foram casa cheia. Então aquilo fazia a gente entender que a greve tinha um bom percentual. E que o caminho estava indo certo. E o caminho estava indo certo. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a avaliação da greve dos técnicos administrativos da UFRN, que terminou no último dia 8. Temos a presença do coordenador da FASUBRA, Roberto Luiz, e ainda com a participação do coordenador do Sinteste RN, Adalto Sabino. Roberto, algumas caravanas foram a Brasília. Quantas caravanas foram que juntaram os técnicos administrativos, de todos os estados para participar, pressionar, e as caravanas surtiram efeito? Surtiram efeito, sim. Foram 3 caravanas, foram chamadas, foram 2 chamadas pela nossa federação, a FASUBRA. A primeira caravana foi em torno de 2.000 pessoas, o sindicato de base, muito bem representado. Fizemos uma marcha na esplanada, fizemos um piquete, fizemos a ocupação,
cercando o planejamento e o MEC, pressionando o governo a negociar nossa pauta e nos atender, porque vários ofícios que a FASUBRA protocolou e o governo fazia de conta que não existia. Então, como é que é feito isso? Tem uma comissão que vai ao governo, vai a caravana, todos os servidores, reúne lá em Brasília, todo mundo. E aí tem essa comissão, tem a FASUBRA Nacional que negocia diretamente. Negocia. Esse aí é um apoio que se dá para exatamente pressionar o ministro, digamos assim, para negociar? Exato. Na primeira caravana teve um acampamento. Então foram 2 dias de acampamento. E o ofício que a gente protocola é aquele reivindicando receber nós, trabalhadores e a federação para negociar a nossa pauta. E isso os governantes nem faziam de conta que recebia, faziam de conta que não estava nem aí. Então essas caravanas é para isso, pressionar, não deixar entrar. A gente ficou nas portas, fez os piquetes e teve efeito, que o governo recebeu na mesma hora, no primeiro dia da caravana. Foi 2 dias de acampamento, o primeiro dia já recebeu nós. Então já foi um lado positivo da nossa caravana. Adalto, como é que se deu a greve na UFES? A gente sabe que tem a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tem a Universidade Federal Rural do Semiárido. Como é que se dá essa greve também? O processo é o mesmo? O sindicato também vai lá, conversa com os servidores, há esse debate também. Digamos assim, as categorias, as reivindicações são as mesmas? Sim, até porque os servidores da UFES, eles também são parte do Sinteste-RN. O Sinteste-RN, ele defende os funcionários da UFRN em Natal e os funcionários da UFES em Mossoró. E da forma que a gente trabalha nos outros interiores, também trabalhamos na UFES de uma forma diferente, porque lá é uma universidade. Os outros interiores são campos, né? Mas eu quero abrir um parênteses para dizer que eu tenho mais de 12 anos no movimento sindical, acompanhando tanto os movimentos aqui em Natal como em Mossoró, mas essa greve nós avaliamos diferente da UFES. Ela veio com força, muitos servidores novos, mas com a vontade de lutar, né? Até porque tinha um ponto que era muito bom para eles, que era a questão dos turnos contínuos, né? E eles vieram com força, chegando até em momentos discordando do nosso pensamento aqui, por determinações próprias, correto, né? Eles tinham a liberdade de se expressar, de defender o que achava correto, mas foi uma greve muito boa na UFES também. Robertinho, outras categorias também estavam em greve durante esse período que se passou. Houve um apoio unificado para essas categorias? Quer dizer, essas categorias realmente se uniram? A gente falou um pouco isso no início, mas houve realmente... Foi diferente esse ano? Não. Teve a reunião do Fórum dos Servidores Públicos Federais, se unificaram, porque se não se unificasse não ia chegar a lugar nenhum. Por exemplo, a FASUBRA, a nossa federação, representava todas as universidades federais. A FENASP representava os trabalhadores do Ministério do Trabalho, Saúde e da Previdência. A CONDICEF representava todos os trabalhadores do Ministério, IBAMA, Receita Federal. E tinha o SINASEF, que representava o pessoal do IF, e tinha o ANDES, que representava todos os trabalhadores, professores das universidades. Então, estava todo mundo unificado, a mesma bandeira, sendo como o companheiro Adalto falou, tinha a pauta específica e a pauta geral. Então, o governo se baseou nessa nossa negociação mais na pauta geral. Mas aí, com a união de todos unificados, o SPF, chegamos ao nosso objetivo, que tentamos derrubar o governo em quê? A proposta do governo, 4 anos, conseguimos reduzir para 2, e já foi um avanço. Na minha opinião, foi um avanço. Então, foi isso aí. Com a unificação, chegamos ao nosso objetivo. Essa pauta que o governo aprovou, eu queria que você explicasse, Robertinho, que pauta foi essa? Qual foi o percentual? E foi dividido praticamente em 2 anos isso? Sim, pronto. A nossa pauta, o índice era de 27,3 para todos os trabalhadores e servidores públicos federais, ok? Então o governo fez uma contraproposta para todos, botou para a primeira foi 20% em 4 anos, nem os SPF aceitou, nem o órgão federal aceitou. Então conseguimos derrubar essa barreira. O governo reduziu para 2 anos, botando o índice de 10,5 em 2 anos, para jogar para as federações resolver. No nosso caso, a FASUBRA, a federação, fizemos um debate com a categoria sobre esse percentual. E esse percentual, ele, claro, quem pede 27 e recebe 10, não atende em nada. E logo em 2 anos, 2016 e 2017, vocês não acham que realmente foi um ganho perdido? Olha, na minha opinião, foi ruim. Foi ruim esse percentual. Mas, no pior das hipóteses, tinha que aceitar.
com esse ajuste fiscal que está aí hoje, com a crise política no país, a gente não tinha outra alternativa, mas que foi ruim, foi para a nossa categoria, mas é melhor a gente ter agarrado isso nesse momento e em 2017 voltar mais forte, mais agregado, mais unificado com os SPFs. Adalto, você acha que realmente foi, digamos assim, não foi um perde-ganha, né? Mas foi a decisão possível de se tomar, receber esse acordo do governo para se voltar à categoria? A categoria aqui do Sinteste, a categoria da base aqui, que decidiu voltar realmente. Como é que foi essa discussão desses 10%, praticamente 11%, dividido em 2 anos? Como eu falei lá no início, que a greve de 2015 foi a continuidade da de 2014, né? E aí o governo, o Supremo ficou ao nosso lado em 2015, porque tinha determinado o governo negociar, ele não negociou. Então, em 2015, nós voltamos para a greve e até 70 dias de greve, nós estávamos acobertados pelo Supremo, porque o governo não negociava. Mas no momento que o governo começa a negociar, aí nós já temos que tomar cuidados, porque aí daria respaldo para o ministro julgar mais uma vez a greve ilegal. E aí, como o Roberto falou, teve várias propostas na mesa. Pensamos em propostas que o governo nem recebeu, mas nós entendemos o seguinte: se você for fazer um levantamento geral do que a gente estava reivindicando e o que nós conseguimos, dá em uma média de 30%. Então, nós tivemos 70% de prejuízo. Mas aí você pode perguntar, mas por que assinaram? Se vocês não entendem que o acordo foi bom, por que assinaram? Porque nós fizemos uma avaliação seguinte: com a assinatura do governo e a federação, a gente ia sair com prejuízo. E sem a assinatura do acordo, o prejuízo era muito maior. Porque você soma o que você não recebeu, não conseguiu trazer, com o que você ia deixar de aceitar. Então o prejuízo era maior. Esse trabalho foi feito com a categoria, nós fizemos... Foi explicado direitinho. Foi explicado em Assembleia. Rebouças fez aqui em Natal, eu fiz em Mossoró. Então as pessoas, a princípio, até ficaram chateadas porque a federação assinou o acordo. Mas quando você apresenta que sem o acordo perdia, com o acordo perdia isso e sem o acordo perdia muito mais, aí as pessoas entenderam. Eles saíram na hora certa. Porque nós temos uma preocupação. Quando o sindicato vê que vai jogar a categoria para o abismo, aí a gente recua para não ter prejuízo maior. Isso. Aqui na universidade houve a judicialização, como é que foi isso, Adalto? Em 2 momentos. Em Mossoró, quando nós fomos fazer uma atividade de piquete, em Caicó, houve uma atividade de piquete, né? E lá aquela atividade foi judicializada. E dias depois, nós também fechamos as garagens aqui em Natal e mais uma vez fomos judicializados. Mas nada que veio trazer prejuízo maior para o sindicato. Para a categoria, sim, porque você sai de uma ocupação dessa meio que cabisbaixo, né? Mas, no geral, teve efeito. Bom, nós vamos para o nosso segundo intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a avaliação da greve dos técnico-administrativos da UFRN, que terminou no último dia 8, com a presença de Roberto Luiz, que é coordenador da FASUBRA, e ainda com a participação de Adalto Sabino, coordenador do Sinteste RN. Adalto, quando se realiza as greves, e é comum, e aqui a sociedade, principalmente aqui em Natal, a sociedade pública sabe que há uma mobilização dos servidores do Sinteste em alguns locais. Que mobilização foi essa? Que mobilização de rua foi essa que se colocou? Olha, se a gente for pontuar aqui as atividades de rua que aconteceram, foram muitas. Nós fizemos eu lembro bem a do UOL, que de lá nós saímos em caminhada para o Tribunal de Contas do Estado. Essa foi pesada, né, que foram os sindicatos unificados, Sindicato do Estado do Rio Grande do Norte. Tivemos uma também em frente à Secretaria de Saúde. De lá nós descemos também para a Ribeira, aqueles órgãos federais que tem na Ribeira, que também foi muito boa. Aí tivemos em BR, tivemos atividades ali no Midway com o IFRN. Então foram muitas atividades. E aqui dentro do campus da UFRN, nós fizemos caminhada de setor em setor, fizemos caminhada dentro do prédio da reitoria após as assembleias, a gente saía com a bandinha, que a gente chama a bandinha da greve, né? Então foram muitas atividades que cada uma no seu perfil surtiu um efeito positivo. Isso é bom porque alerta a sociedade para um prejuízo que a própria sociedade está tendo em o governo não investir no setor público.
Sim, porque inclusive essa greve, se você analisar os pontos que estavam postos, a gente reivindicava mais coisas para a sociedade do que mesmo para os servidores das universidades. Se a população, se a comunidade natalense observasse direitinho quais seriam as reivindicações, o que a gente estava reivindicando diante do governo, eles iam entender que era mais coisa, era exatamente para a população do que para os servidores. Adalto, você vê que a sociedade hoje em dia, com o avanço mesmo dos meios de comunicação, com a imprensa se colocando, com as atividades sendo feitas, ainda carece muito de apoiar um sistema, uma greve como essa, que beneficia também a sociedade, como você colocou, pontos que a sociedade, pontos que beneficiam a sociedade não enxerga isso e às vezes até acusa o servidor público de não está fazendo nada, está em greve, podia estar trabalhando. Sim, para você ter uma ideia, é difícil você conscientizar um servidor, eu vou me reportar à UFRN, é difícil você convencer um servidor da UFRN em pouco tempo, digamos em 6 meses, em 1 ano. Agora você imagina que está no dia a dia, está vendo Está sofrendo, está vendo a pressão, tudo mais. Está vendo o trabalho do sindicato, está perto, né, de uma forma geral. Agora imagine você convencer um membro da sociedade que na maioria das vezes não sabe nem o que é o sindicato, não tem a proximidade do sindicato, não entende a história do sindicato, o objetivo. Então esse fica difícil. Você chegar no hospital fazer um piquete, tirando o direito assim naquele momento. De pessoas ser atendidas, mas ele não entende que ali é só 1 hora e que se o benefício vier, vai ser bom para eles para muito tempo. É muito difícil. Aquele que é atendido, na melhor, não entende não entende, o que seria. Roberto, a negociação lá com o governo federal, a gente falou no bloco anterior sobre a questão das 3 caravanas que foram lá, as pressões que se colocam, mas quando se coloca na mesa de negociação, acho que o ministro do Planejamento é o que mais empaca essa negociação. Do Planejamento como do MEC, também da Casa Civil. É o governo todo, então. No todo, o governo. Foi uma das mais difíceis negociações na conjuntura atual que a gente tivemos a federação com o governo nessa greve agora. Tivemos várias reuniões setoriais com o governo de mesa e o governo sempre intransigente. Não aceitamos, não temos nada para dar, o país está passando um ajuste fiscal, estão fazendo um ajuste fiscal muito forte, o lado financeiro está difícil, o lado político está em uma crise enorme, não temos como arrancar nada. Foi aqui que eu falei no bloco anterior. E o governo, várias insistências, quis dar os 4 anos. E nós não aceitamos, claro, que 4 anos era um absurdo. Um tempo muito longo para a gente receber 20% em 4 anos. Então isso aí foi destacado. E continuou as negociações. E que chegou no bloco que eu falei anterior, chegou aos 2 anos. E foi aí a gente começou a sentar, a negociar vários pontos, que chegamos a um denominador comum, que foi aquilo que eu falei, e assinamos esse acordo que está hoje aí. Roberto, quando a gente olha nacionalmente, Sim. E vê, assim, digamos assim, os servidores da justiça, que é um poder até menor, né, em número de servidores, de quantidade, pedir 56% e vai ao Supremo, e vai ao Congresso, e veta, e aquela confusão toda. Você não acha que é uma disparidade muito grande com relação a isso? Claro, que cada um pede o que se acha justo de se pedir. Mas se pedir 56% em detrimento das outras categorias, como é que fica essa situação? E se eu não me engano, parece que o governo deu 40% dividido em 4 anos. E eles não aceitaram. Mas tem que ter uma diferença muito grande. Olha o salário dos caras, é de 15 mil, 20 mil. Para eles isso aí não é nada, eles queriam muito mais. O que aconteceu? Nós não, era diferente. Nosso salário, eu acho que o maior piso, hoje é o menor piso do salário do servidor público federal do Executivo. É R$1.000 e poucos, é 2.000 inicial. Então, e se fosse ao contrário, todo servidor público tinha saído da greve e tinha ficado sozinho. Mas mesmo assim, eles não receberam não, ainda estão na briga aí com o governo, não sei o desdobramento como é que está ainda. E eu não entendo isso, né? Porque fosse no executivo, para todo executivo fosse esse percentual, todo mundo tinha recebido. E tinha resolvido o problema de todo mundo. Adalto, essa foi uma das maiores greves da categoria, quando a gente vem se colocando aqui. Como é que você faz a avaliação aqui dentro da universidade, depois de todo esse movimento que se colocou, ele sai fortalecido dentro da própria universidade? Sim, se você fizer um resgate das nossas últimas 4 greves, né, foram 97 dias, foram 107 dias, foram 113 dias. E essa chegou a 133 dias. Né? Assim, agora na questão de conquistas, essa não foi das melhores.
Porque até hoje a gente ainda considera a maior conquista que nós tivemos nos movimentos sindicais foi a incorporação da GAI no salário. Essa vai ficar marcada na história para o resto da vida. Até porque a gente está na aposentadoria, né? Exatamente. Fica marcado. Foi um índice alto. Um índice alto. Agora, essa greve, ela teve um marco diferente, o avanço político. O avanço político ele foi muito importante, porque nós conseguimos trazer muitas pessoas, muitos servidores, nesses 133 dias de greve. Nós fizemos eles entender qual era a importância do sindicato, né, e a importância dele na greve. Então, politicamente foi um avanço. Economicamente, não, mas volto a frisar, nós não tínhamos outra opção a não ser assinar esse acordo que a gente não considera bom, deixar bem claro. Roberto, como é que foi o acordo final? Quais foram os ganhos da categoria? A gente pode, digamos assim, esmiuçar um pouco mais, quais foram os ganhos reais, contra-cheque, como é que fica essa situação? Na verdade, como o Adalto falou no bloco anterior e agora, não foi um ganho adequado para a nossa categoria, mas a gente tinha que agarrar de todas as formas esse que veio. Um exemplo, a gente lutou para ter esse percentual de agosto 5,5 para vir para o mês de janeiro de 2016, mas o governo não quis esse acordo conosco. Manteve lá em agosto. A gente manteve em agosto, 5,5 em agosto, 5,0 em 2017 em janeiro e mais o STEP que é 0,1, que isso significa num percentual geral 13,5 em todos, 2016 em agosto em janeiro de 2017. Dos 27,3 que a gente brigava, a gente diminuiu isso aí, ficou as percas disso aí, de 2015 para frente. Então, na nossa avaliação, foi ruim, claro. Mas teve os benefícios também, que vai sair agora em janeiro de 2016, que é o auxílio saúde, o auxílio creche e auxílio alimentação. Eu vou dar um exemplo do meu, o auxílio saúde hoje meu é R$ 110, vai para 130. O auxílio saúde eu ajuda, aumentou o quê? R$ 20. O auxílio alimentação saiu de 372, foi quase 158, se não me engano, não é isso? Isso. Isso aí foi um ganho significativo. E o ganho melhor de todos foi o da creche, auxílio creche, porque é por região. Natal, hoje, o auxílio creche para nós da universidade é R$ 66, vai para 321. Então, isso aí foi um ganho não, foi uma boa. Nós, trabalhadores da universidade, de várias universidades do país, 361, foi de 66. Tem universidade que recebe 66 e outras 95. Então foi para 321. Então isso aí foi um lado positivo. E tem mais. A gente teve um ganho político, como o Adalto falou, de 4 anos descendo para 2 anos. Conseguimos não ter corte de ponto. Mantemos isso aí que também foi um avanço, com uma negociação nacional. Então, é aquilo, receber o que veio, que não foi muito bom, mas também não foi tão ruim assim, melhor do que nada, e para 2017 se organizar, como eu falei no primeiro bloco, fazer uma unificação com todos os servidores públicos federais, se organizar e ir para a luta, e para o embate em 2017. Bom, Roberto Luiz, que é coordenador da FASUBRA, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigado. Adalto Sabino, que é coordenador do Sinteste RN, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Agradecer o programa por ter nos dado essa oportunidade após uma greve tão longa, né, a gente conseguir esclarecer como se deu e o que aconteceu, o que nós conseguimos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, e na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.